Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estamos aqui para edificarmos um pouco mais a nossa fé, para sermos cheios de um testemunho tremendo aqui do Géser, da Edna, meus amigos tão queridos. E eu tenho certeza que esse testemunho, esse bate-papo de hoje vai trazer muito entendimento aos nossos corações. Eu creio que você vai ser hoje edificado com essas palavras. Amém? Então eu convido você para ficar aqui conosco até o final, porque vai valer a pena. Tenha certeza disso que vai valer a pena, né, Géser? Vai valer a pena, sim. Sempre vale a pena. Tudo que é relacionado a Deus, tudo aquilo que vem do nosso Senhor, todas as obras que Deus faz na nossa vida são tremendas. Ele muda a nossa história. Ele transforma. O Senhor transforma as nossas vidas. E antes de começar, eu gostaria de ler só um versículo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou tiver com papel, com a caneta, você anota para depois você ler. Diz assim lá em Marcos 5, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que acontecera o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O que é lindo dessa passagem é a transformação de Jesus na vida das pessoas. Por onde Jesus passa, ele transforma uma história, né? Então aqui esse homem vivia ali em meio a sepulcros, totalmente isolado da família, da sociedade, porque ele não tinha mais condições de estar junto com os seus. Mas Jesus vai ao encontro dele e a história dele se transforma. E ali, quando eles reencontram esse homem, eles ficam assustados porque estavam acostumados a ver um homem totalmente ali perdido, né? E eu creio que esse versículo, ele tem a ver com o que nós vamos conversar hoje, né? Sobre aquele que passa pelo problema do vício. Parou. Parou? Por quê? Por que parou? No meu celular falou conexão baixa, e no seu tá gravando, aí parou a gravação aqui. Mas o meu tá rodando? Tá rodando. Então deixa rodar que depois ele... Conexão lenta, tá aparecendo no seu agora. No meu não tá nem aparecendo mais, ó, tá vendo? Uhum. O meu tá rodando ao vivo aqui, ó. Tá? Então vamos continuar. Então isso é tão importante porque, né, o Géser, o vício, o problema, né, das drogas, né, é tão complicado para quem passa por isso e para quem está perto também, né? Então chega uma hora que fica difícil o convívio. É verdade. Né? Isso é bem a verdade, porque... Bom, boa noite a todos primeiro, né? Graça e a paz aí a todos que nos acompanham. Chega uma hora que fica insustentável, né? O vício, a adicção, melhor dizendo, ela vai tirar as nossas melhores escolhas. Sim. Né? A adicção, ela vai nos levar a escravizar, como qualquer outro pecado, ela vai nos escravizar, ela vai nos tirar nossas vontades próprias e passa a viver só por ele. Sim. Né? Eu não vou entrar muito na codependência, que a Edna vai falar depois sobre isso, mas vou falar mais sobre a dependência. E eu acho que para falar dessa dependência eu preciso ir lá no início. Né? E mostrar que é preciso vigiar já desde muito pequeno, desde muito novo, já. Os pais aí que nos assistem, um conselho que eu dou a vocês é: conversem com os filhos de vocês sobre esse assunto também, sobre o assunto das drogas, sobre o assunto da adicção. É isso que eu queria até perguntar para você, como que começou isso? A partir de que idade que isso surgiu dentro de você? Olha, eu comecei a usar droga sem saber que era droga.
né? Muitos começam pelo álcool, né? Geralmente Sim. em casa, ou no cigarro, que também é uma droga legalizada, mas é. Uhum. E na minha casa não se bebia, não se fumava, né? Às vezes se bebia era muito pouco, em alguma festa, alguma coisa assim, mas com amigos, e nem vou dizer que eram amigos que me levaram para as drogas, porque também nós éramos crianças, né? Nós tínhamos 12 anos, 13, Uhum. alguns mais novos ainda, eu no caso tinha 12, e me deparei numa situação inusitada de dar de topo assim com alguém já com maconha, e olha, isso aqui é maconha, e se fumar fica assim, fica assado, dá uma brisa, né? A gente fica mais relaxado, e nisso alguém, né, foi lá e fez o primeiro cigarro de maconha, o primeiro baseado, e acabou que eu experimentei naquela hora ali. Na curiosidade. Na curiosidade, por falta. Era outra época, as informações eram mais difíceis, né? Sim. Isso 30 anos atrás. Uhum. Então as informações eram mais difíceis e para poder combater isso era tudo. A relação com os próprios pais eram umas relações mais duras, né? Relações não tão que nem é hoje de muita conversa, pelo menos em algumas famílias, né? Ou deveria de ser assim, Sim. pelo menos. Era mais escondido também, né? Era mais escondido, né? A gente ia longe. Às vezes eu brinco que quando eu comecei a usar droga, a gente andava 2 quilômetros para fumar um baseado. Hoje a galera fuma na rua, e como se nada tivesse acontecendo, né? Uhum. Mas aí então, com 12 anos, eu conheci a maconha. E a maconha não foi um amor à primeira vista, assim. Eu ia mais porque a galera fumava, eu fumava também. Eu nem embalo. Eu nunca fui um maconheirão inveterado, assim, Uhum. como alguns amigos meus se tornaram. Mas eu gostava, usava e sem me abrir com ninguém, vivendo muito sozinho, eu sempre fui de poucos, né? E acabou que eu enveredei aí por essa, ainda muito novo, enveredei por esse caminho não grato, vamos dizer assim, né? Que não trouxe nenhum benefício para a minha vida. E parecia que trazia, Sim. né? Porque com o tempo passou, né, ali um pouco de tempo, eu já tinha seus 14 anos, já 1 ano, 2 anos ali fumando de brincadeira, aí a maconha deixou de ser uma brincadeira na minha vida, porque como todo vício, como toda adicção ela é progressiva, incurável e letal. Uhum. Isso é a ciência que fala, não sou eu que estou falando. Tem um processo, né? Existe um processo. Existe um processo. E esse processo, além dele ser silencioso, ele é invisível para quem usa. Uhum. Porque quem usa, no meu caso, por exemplo, eu usava maconha e parecia que era festa. Eu fumava para comer um lanche, por exemplo, nossa, era o melhor lanche da minha vida. Outra hora, estava nervoso para fazer uma prova, e aí o que acontece? Eu fui fazer uma prova uma vez quando eu entrei na antiga escola agrícola, por exemplo, eu tinha 13 anos quando eu fui fazer a prova. E eu fumei um baseado e fiquei super relaxado para fazer aquela prova. Aí sempre. Fiz a prova super bem. Então isso na minha mente, então qualquer ocasião que fosse gerar um certo desconforto, eu fumava e isso passava. Não é? Dentro da cabeça de um adolescente, era Sim. uma fuga. Sim. E aí já lá dentro da escola agrícola, deixando bem claro que não era um ambiente que, né, eu sou culpado por tudo que aconteceu, né? E naquele lugar, então, eu conheci outras pessoas. Na época vinham pessoas de outros estados, do Pará, do Rio Grande do Sul, vinham de tudo quanto é lugar. Tinha poucos, hoje os chamados institutos, que na época não tinha. Então vinha gente de tudo quanto é lugar, e eu conheci pessoas muito boas,
que eu tenho relacionamento até hoje, que eu converso com até hoje por WhatsApp e tudo mais. E conheci algumas pessoas que eram Encrenca. encrenca. E aí então esse vício da maconha aumentou muito. Ali aumentou demais, porque aí eu fiquei lá, eu não vinha embora, eu vinha na sexta-feira à noite embora. Aí já puxava a bebida junto. Já começou a ter a famosa dependência cruzada, que aí você não usa mais uma coisa só. Eu comecei a beber junto e maconha junto. E as pessoas que eu me relacionava também usavam, amigos, namoradas e tal. Era sempre pessoas usando também, e aí aquilo cresceu ao ponto de eu chegar a uma época assim de fumar 50 gramas por semana de maconha. Eu virei um maconheirão responsa. Né? E na sua casa ninguém sabia. Então, às vezes é melhor fechar os olhos do que... Isso é uma coisa que é importante falar. É importante, isso aí é muito importante a gente falar, para a gente não fechar os olhos em relação. Né? Porque às vezes a gente acha que deixando debaixo do pano ali, ele faz lá, ninguém vê, ou ele faz em casa. Isso tem muito, Eu conheci né? amigos que a mãe falava assim, fuma aqui para vocês não fumar na rua, porque aí a polícia não pega. Então as coisas desandaram nesse tempo, assim, por causa disso. Meu pai com a minha mãe, muito por falta de instrução, apesar da minha mãe lidar com muito adolescente, minha mãe dava aula, tudo, e uma carreira já consolidada como professora de bastante tempo, mas que preferiu fechar os olhos, não é? Chegou a achar em casa, porque como todo bom maconheiro, você esquece onde você deixou e acha que acabou, começa a comprar mais. E sempre achou uma vez dentro do perfume, da caixa de perfume, outra hora dando na gaveta que eu esqueci, e assim foi. E nessa mesma época, aí já com 13, 14 anos, eu conheci a cocaína. Não é? 14 anos. Com 14 anos, no final ali de 96, eu conheci a cocaína, mas que também foi o mesmo processo. Eu já bebia bastante, não tanto que eu bebia em minha vida, mas eu já tomava bastante o que tinha, porque a gente não tinha dinheiro, então era o que tinha, né? E aí eu conheci a cocaína de festa, vai ter uma festinha na rua, lá em Confidência, outra hora aqui no Fino, e aparecia entre amigos, né? E não deu certo, como a droga escraviza, ela me tirou toda a vontade de estudar. Eu não estudei lá na Confidência, eu acabei voltando embora. No final do ano, eu fui reprovado naquele ano, tive que fazer o primeiro ano de novo, do ensino médio. As consequências já começaram. Já começaram a surgir algumas consequências. Porque aí a mesma maconha que me relaxava para fazer a prova, ela já não me tirava a coragem de estudar. Então, assim, aquela mesma maconha que era um benefício no começo, Sim. ela já começou a tirar a vontade de querer estudar, de querer dedicar. Eu já sou meio assim, para que fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã, naquela época então era pior. Eu vi até uma reportagem de uma moça contando que quando ela começou a usar, era na curtição. Então era super bom. Quando ela se torna, que ela já é um vício, que aí você já tem aquela dependência, você não usa mais para ficar bem. Você começa a usar para tentar fazer as coisas que você fazia antes, e aí você não consegue mais. Aí gera uma frustração que te leva a usar mais. E né? isso com as drogas mais pesadas é pior ainda. Aliás, eu não acredito muito nessa classificação de drogas. De drogas pesadas. Droga é droga. Droga é droga. Mas essa classificação, se a maconha é uma droga benéfica, tem remédios, eu concordo que existe o canabidiol,
para epilepsia, daí, né? Mas é outra coisa. Isso Não estamos falando disso. Na dosagem certa. Na dosagem, pra uma prescrição cura. médica Sim. e tudo mais. Agora a gente está falando de droga, de coxar o baseado mesmo, de cheirar o canudo para cheirar cocaína, é disso que a gente está falando. Sim. E aí o que acontece? Você quer buscar aquela primeira sensação que você teve. E aí não tem mais, né? E você não tem mais. Então, você buscar aquela primeira sensação, que você fumava um fininho, como a gente falava, você já estava fumando um finão, um baseadão, e mais gente, e misturando coisa no meio da maconha. Pra poder dar mais aquilo que não. Misturando outras drogas para poder ter aquele efeito, né? E aí, então, eu conheci, a cocaína começou do mesmo jeito que a maconha. Ela começou a aumentar, ao ponto de eu já estar usando para fazer coisas corriqueiras, né? Já com mais idade, já no Trabalhar. final da minha adolescência, já comecei a trabalhar, aí você começa a ter mais dinheiro. Às vezes o dinheiro não dá, você fazia os seus corres, né? Fazia alguma coisa para levantar dinheiro. E aí a cocaína tornou a paixão. A cocaína foi minha grande paixão dentro das drogas, assim, foi a cocaína. Porque a cocaína me levantava, eu fazia judô na época, e para lutar era uma beleza. Você achava Você que não era o sentia que dor, você não sentia nada. ficava anestesiado. E aquilo também me tirou, a grande paixão que eu tinha na época me tirou também. Porque aí os campeonatos começaram a aumentar, de repente, né, um golpe, não sei o que, alguma coisa assim. Parou também, parei também. E você teve aquele pensamento assim, o dia que eu quiser parar, eu paro? Sim, Você pensava assim? Isso aí eu tinha, ou quando eu não quiser usar, eu não uso. Eu nunca pensei em parar. Até quando eu resolvi parar, é claro. Mas eu nunca tinha pensado em parar. Isso não passava na minha cabeça. Porque para mim as drogas Tudo bem. era uma época que o Plant Hemp tinha estourado, né? Eu lá com meus 18 anos, o Marcelo D2, Plant Hemp estourado no auge, legalize já, e aquilo queimava dentro de mim, assim, de usar, sabe? Mas eu sempre pensava, hoje eu saía de casa e falava, hoje eu vou tomar só uma cerveja, né? Nunca era. E nunca era, porque a primeira cerveja que eu tomava, eu já dava aquela desanimadinha e tal, eu já corria para cocaína. Meus amigos também usavam, pessoas no meu redor usavam. E aí depois vai lá para meus... Já conhecia a Edna, já era casado. Eu conheci o crack. Aí, você vê como as coisas vão sendo progressivas? Um abismo puxando outra Um vez. abismo, Salmo 42, né, versículo 7 fala isso. E aí eu conheci o crack. Eu tinha um outro emprego à noite também, eu trabalhava de segurança. Também quero deixar claro que não era o trabalho de segurança que me levou a fazer isso. Não é um ambiente, né? Não gente? é o a ambiente, escolha. são as escolhas. A gente tem que deixar bem claro isso. Só, Renata, que quando a gente está na adicção, num vício pujante, assim, num vício inveterado e forte, a gente não tem escolha mais. Isso é adicção. Define Isso pra é gente adicção. o que é adicção. Adicção é quando você depende de uma substância externa para poder tocar a sua vida. Uma definição nada científica, mas bem simples para que todos entendam. A adicção ela é quando você precisa de algo para se manter funcionando. Certo. E você se escraviza por causa daquilo ali. Muita gente se escraviza por causa de remédio, começa a tomar remédio para dormir sem prescrição médica, não dorme mais se não tomar, é uma forma de adicção. Sim. Não é? Ou beber toda sexta-feira, Aí. né? Ou happy hour, a hora feliz. Por que tem que ser só aquela hora que é feliz? Porque aquela hora tem bebida. Aqui é uma hora feliz que nós estamos tendo. Glória a Deus. Não é? De poder falar de Sim. Deus, de falar de coisas que já se passaram. A gente fica futuro feliz melhor. em estar na igreja, feliz em estar com irmãos. A gente tem essa expectativa dentro de nós, Sim, né? e a gente não precisa, até Isso dentro é do nosso verdade. trabalho, né?
não acordar, nossa, eu acordei hoje, que Deus me deu assim, mais um fôlego de vida. Então a gente não precisa ter aquela esperar, todo que espera sexta-feira chegar, porque eu preciso tomar a minha cerveja, relacionar com meus amigos, Fazer um social. jogar o meu baralho, sei lá o que, fazer o meu social. Fazer meu social. Isso é uma adicção, isso é vício. E isso escraviza. Não é? Eu cheguei ao ponto de, quando eu conheci o crack, de não pensar em mais nada. O crack foi assim, O fundo. devastador na minha vida. Eu não usei ele tanto tempo assim como eu usei a maconha, a bebida e a cocaína, mas ele foi devastador. Destruiu a minha vida. Eu cheguei a pesar quantos quilos? Era? 78. 78 Meu quilos. Deus. Hoje eu peso 120. Nossa. É muito Kiko. É muito Kiko. Olha o patrocínio. Mas aí o crack, então, aí que ele escravizou. Aí ele colocou, as drogas colocaram uma algema. E aí eu não pensava em outra coisa mais. Eu só pensava em droga. Aí eu só pensava. Chegou um tempo da minha vida que aí eu já não usava droga, não bebia, não bebia e não bebia, mas eu não fumava maconha, eu não cheirava. Era só o crack. Era só o crack era o meu alvo. Então eu estava trabalhando, já tinha gastado todo o meu dinheiro, eu estava pensando como que eu ia fazer para que eu conseguisse aquela. Eu tinha 2 empregos e nunca tinha dinheiro. Estava parecendo o pai do Cristo, trabalhando dia e noite. E não tinha nada. E não tinha nada. E como que para você era, vem tudo isso, Edna, com as 2 crianças pequenas, né? Rei, boa noite, primeiramente. Boa noite a todo mundo que está assistindo, graça e paz. Então, quando vocês começaram a falar lá atrás a questão do como que era para a mãe e para o pai, o verdadeiro vista grossa. Eu fui codependente esse tempo todo. E essa codependência, ela traz essa vista grossa. Ela traz, assim, aquela sensação de que está piorando. Ele vai parar. Mas não é. E aí, eu com as crianças pequenas, a gente chegou num ponto que não deu mais. Eu coloquei ele para fora de casa. Então, a gente tinha a Sofia pequena, com 5 para 6 anos. O João com 1 ano e pouco. E uma coisa que me marcou muito é que esse dia que eu coloquei ele para fora de casa, porque realmente não deu mais, o João ficou na minha porta de vidro chamando. E é o que ele falou, tira tanto assim as paixões, tira tanto a dignidade e aquela sensação assim, vou deixar tudo para trás e não importa. Ele foi embora. Uma boa. E eu coloquei ele para fora achando que ele não fosse embora não. Mas ele foi, deixou o João chorando, ficou aquela tormenta. E foram 8 meses desse jeito. E nesses 8 meses eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem, eu trabalho 2 períodos faz muito tempo, e eu fiquei sem o meu segundo período. Eu fui entender lá na frente, e porque eu dizia assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Só com o salário. Sim. Só com o salário de um turno. Porque ele saiu de casa, ele dava dinheiro conforme ele queria, do jeito que ele queria e quando queria. Porque não sobrava, Não né? sobrava, ele só Não queria sobrava. mais. E aí foi aquele verdadeiro desespero. E quando, o que aconteceu? Veio a entender, né? O que aconteceu naquela época foi o verdadeiro resgate de Jesus para a nossa vida. Porque os amigos que a gente tinha, eles sumiram. Os amigos que a gente, na época, né, a gente frequentava a casa, toda aquela turma, me diziam, eu não entendo por que você não arruma outra pessoa. Ele não tem mais jeito. E eu comecei num tempo a ficar, mas o que eu estou fazendo? Eu acho que eles têm razão. Eu ainda sou nova, só porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu vou refazer a minha vida. Só que daí, os planos da gente não são os planos de Deus. São maiores. São maiores. Aí a gente vem entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Glória a Deus. Foi quando me apresentaram esse Jesus. Que quando me apresentaram, eu não queria nem saber, porque diz que ele muda tudo, diz que ele restaura,
né? Meu Deus. Eu vi que a Val tá aqui assistindo, né, Val? Beijão pra você. E chegou a Val na nossa vida, na minha, né? Porque se eu falasse pra ele na época, ele ia lá brigar com ela. E eu comecei a receber as profecias que foram testificadas com o tempo, que a gente entende que aí elas são do Senhor. Sim. E ela veio falar comigo: calma, paciência, ele vai voltar para casa. Deus vai restaurar o teu marido de uma forma que ele vai cuidar dos adictos. Meu Deus. E aí eu passava com o ônibus da escola em determinado ponto, onde ele estava, comprando droga. O que eu fazia? Eu pegava o telefone e ligava para ela. Que Deus que é esse que você está falando, que faz isso, que faz aquilo? Calma, é no tempo dele. E eu tinha aquela resistência de ir até a chamada igreja evangélica, né? Como as pessoas aí denominam. Foi quando também eu conheci a Denísia. Denísia foi fundamental nisso tudo também. E ela me levou até a igreja. Quando eu cheguei naquele lugar, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Mas aí a gente vai sendo tocada, a gente vai sendo ministrada. E tudo começou a acontecer. E a Val com as suas orações, com as suas revelações. E o Gésner na rua. E o Gésner totalmente perdido. Ele queria voltar para casa, percebia que ele ia ver as crianças, às vezes ele dormia lá em casa. E eu orava, eu colocava a mão na cabeça dele, quando ele virava eu fingia que estava dormindo. E assim foi indo todo esse tempo. E ela com as profecias dela e ele cada vez mais distante. Aí eu percebia que ele precisava chegar ao fundo do poço. Ele chegou, não foi o suficiente. E quando ele chegou nesse fundo do poço, que ele cavou um pouquinho mais, ele voltou para casa. Ele voltou para casa da maneira que ela tinha nos revelado, que ela tinha feito das suas orações. Então a gente sabe que quando é de Deus, testifica. Sim. Ele voltou para casa da mesma forma que ela falou. E quando ele voltou, eu já estava frequentando a igreja, ele falou para mim: eu volto, mas eu não vou na tua igreja. Falei: não estou te convidando. E não convidei mesmo. Um belo dia ele resolveu ir, ele foi, e eu achei que os nossos problemas estavam acabados. Eu achei que ali seria, né, a salvação, a solução para nós, que isso fosse acabar. Mas não era. Quando a gente chegou nesse processo, as coisas viraram do avesso ainda mais. Porque ele foi, a igreja, Jesus tocou nele. Só que ainda assim, como diz ele, assistia o culto pensando como ia usar droga no outro dia. E assim foi um tempo. Aí ele estava sendo só um religioso. Só um religioso. Engraçado que eu não acredito que eu era um religioso. Você nem tinha conhecido, né? Na verdade eu estava conhecendo a Cristo e eu estava passando por um processo de transformação. Eu já vi algumas pessoas falando assim: olha, glória a Deus por isso, né? Mas olha, alguém veio e orou comigo em nome de Jesus e eu fui liberto. Eu tenho nojo de droga. Não foi o que aconteceu comigo. E eu queria isso pra mim. Porque falavam, né? Chegou uma pessoa que tivesse passado por isso. Falei: mas como assim que com ele aconteceu, com ele não vai acontecer? Hoje a gente entende que Deus não perde batalhas, que Deus sempre age por nós, só que de maneira individual. Com a gente não foi assim. E tem as razões. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem, né? daqueles que não entende na hora o que aquilo está cooperando para um bem maior lá na frente. Porque né? eu era uma codependente e não queria ser a codependente. E a codependência era tão assim cruel que ela chega a falar, mostrar pra gente que a culpa é da gente. Aí eu pensava: nossa, mas ele saiu de casa mesmo, porque eu também só implico que eu quero casa limpa. E eu tomava isso. E você falava isso pra ela? Sim, porque a gente fica manipulador, né? Manipulava. E eu acreditava Essa é uma característica. É uma característica do adicto, é ser manipulador. E aí o que aconteceu? Eu comecei a querer a manipular as situações, porque quando a gente foi para a igreja, né? Agora o assunto avançou muito tempo, mas aí tipo assim, quando a gente foi para a igreja, eu quis começar a manipular para que ninguém soubesse que eu usava. Entendi. Porque eu conheci Jesus, eu gostei da Bíblia, eu gostei do Evangelho. E uma pessoa
que era pastor na época, e falou assim, olha, lê o livro de Marcos, que é um livro menor, o Evangelho de Marcos é um livro menor e tal, mais fácil de entender, e eu li e eu gostei. E eu comecei a ler os Evangelhos, e aquilo começou a queimar em mim, olha, eu preciso parar de usar. Só que por ser manipulador e ser viciado, adicto nas drogas, agora só no crack eu já nem bebia mais. Era só o crack. Só o crack. Só. É que você achava que tipo, agora tá bom, só tô no crack agora. E era isso, a real era essa. Eu pensava assim, não, mas se eu fumar uma pedra todo dia, Não vai causar tanto problema. não vai causar tanto problema, é só comigo, e eu tinha bicicleta só, porque não tinha nem carro mais. Eu vou na igreja, depois eu fumo aliás, uma pedra, eu não tinha nem certo. bicicleta mais, porque eu já tinha noiado minha bicicleta na biqueira. Então eu saía a pé, muitas vezes, às vezes com um Fusca velho que meu pai tinha, e fumava uma e ia embora para casa. E nesse ir para casa e tomar um banho e tal, passava aquela da pedra e ficava legal. Só que chegavam alguns dias eu não aguentava, porque o vício, ele não acaba, ele pode estacionar. Não é? Claro que está amarrado em nome de Jesus, mas se um dia eu voltar a usar droga, eu volto a usar da onde eu estava, eu não volto a usar de quando eu comecei. A maconha lá do começo. Eu volto a usar da onde eu parei. Pra pior. Dali para pior. Dali pra pior. E aí esse vício então estava latente, estava fervilhando. Então o que acontecia? Chegava, geralmente era na sexta ou no sábado que recebia e tal, pronto, já sumia. E a Edna, coitada, em casa com as crianças, perguntando onde eu estava. E esse processo foi muito doloroso, porque o Evangelho, hoje eu vi o pastor Paulo Borges Júnior falando que a igreja não é lugar de ovelha, a igreja é lugar de pastores. A igreja não é formadora de ovelha, você chega uma ovelha. Todo mundo é ovelha. Mas a igreja forma pastores para arrebanhar ovelhas do mundo. Forte. Porque é o ID. Porque é o ID. Só que esse processo de você deixar de ser uma ovelha rapichenta, né, uma ovelha tudo estrupiada, com a perna quebrada, Sim. e tudo mais, esse processo é doloroso. Para que você forme um pastor, não de título, mas Sim. daquele que leva o evangelho, daquele que busca o seu próprio rebanho, ou melhor, aquele que busca o rebanho de Cristo, não o seu, o de Cristo. Sim. Porque nós não temos ovelha, né? E de fazer discípulos. E esse fato de ir, até que você chegue ao ponto de ir, é muito doloroso. Porque depois você suporta todas as agruras aí, as dificuldades, você suporta. Mas até que isso chegue, né, esse processo meu foi muito doloroso. Mas foi um ano, mais ou menos, né? Até que eu fosse morrer a vida. Foi um ano aí de pensar à noite, nossa, Então, o que eu antes vou de fazer? você ir para a internação, você fiquei tentou ir um na ano dentro da igreja. igreja. Ele tentou, só que aí, até que assim, você é transformado por Cristo, que você deixa ser transformado, o que acontecia? Muitos me perguntavam se quando ele chegava drogado em casa, se ele chegava agressivo. Ele tinha apenas uma reação. Ele chegava, tomava banho, colocava o travesseiro na cabeça e chorava. Meu Deus. Mas isso era o quê? Ressaca moral. Era ressaca moral, era o remorso. Não era arrependimento. Era o remorso, porque até que chegasse a parte do arrependimento, Sim. era dessa forma que ele agia. O que eu fiz mais uma vez? Até que assim, a igreja que a gente frequentava na época, o pastor falou para ele que a igreja não tinha mais o que fazer para ele. E isso foi importante para mim. Foi importante, ele na época queria assim, sair da igreja, não queria mais nem olhar na cara do pastor. Só que foi um verdadeiro choque de realidade. Porque aí ele percebeu que ele precisava da ajuda. Porque quando a gente queria oferecer ajuda, era sempre aquilo, eu paro quando eu quiser.
E a gente sabe que não funciona assim. Funciona. E aí, diante de muita perseverança, de muita oração, eu não deixei de buscar a Jesus pela minha casa. Porque eu já estava entendendo, sendo ministrada do eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu chegava do trabalho, ele não estava em casa, minha casa estava toda aberta. E Deus guardou sempre, minha casa não tinha portão na época, a porta escancarada. Aí o que eu pensava? Eu vou buscar a Deus com as crianças. Eu tinha 2 pensamentos. Se eu fechar a porta, ele pode chegar e achar a porta trancada e voltar para a rua. E se eu deixar aberta, entrar alguém aqui? Toda vez eu deixei aberto e dizia, Deus, o Senhor vai guardar. Se ele tem promessas sobre a vida dele, eu não acredito ainda, eu não consigo crer. Mas se ele tem essas promessas sobre a vida dele, o Senhor vai guardar. Muitas vezes eu chegava da igreja e ele já estava dormindo, fingindo que estava dormindo, porque ele não tinha sono. Era algo tão perturbador que ele andava pela casa, ele passava a noite assistindo televisão que nem um zumbi. E muitas vezes ele não estava indo, muitas vezes chegava 3, 4 horas da manhã. Mas eu fui perseverando até que ele chegou e percebeu o quão importante era a ajuda clínica. Foi quando ele se internou no Reavida. Passou 6 meses no Reavida. E como que foi? Esse processo do Reavida foi, hoje eu vejo assim, Deus guiando, sabe? Mas na época foi muito difícil. Não é porque o caminho, aliás, o caminho de Deus, Jesus falou que é difícil de andar, né? E é estreito. Sim. Né? Não é novidade para ninguém. Sim. E não é exclusividade minha também. Mas nesse processo, então, eu tive que esquecer tudo que eu tinha aprendido de como viver. Toda a minha cosmovisão foi mudada ali. E eu procurei ajuda, falou, eu preciso ser internado. Ninguém acreditava, ó, você vai ficar lá um tempo, eu sei disso, nem eu acreditaria em mim naquela época, eu não acreditava em mim. Mas eu vi que era a única solução, de pelo menos, eu pensava assim comigo, pelo menos eu dou uma folga para eles. Essa decisão sua foi marcada por alguma coisa que aconteceu, assim, tipo, não, agora realmente não dá mais, porque tem que ser uma decisão da pessoa, né? Porque não adianta a família querer, né, nessas internações compulsórias, né? Isso é só um respiro para a família. É só um respiro para a família. Só isso. O que foi um marco na minha vida assim, foi ter entendido a Bíblia. Eu fui salvo através da Bíblia, através da palavra. Glória a Deus. Porque as pregações falavam comigo, mas é o que a Edna falou. Eu saía da igreja já pensando o que eu ia fazer amanhã. Só que toda vez que eu fazia e tinha esse remorso, não era arrependimento, eu falava, nossa, eu não sou discípulo de Cristo. Eu pensava nisso. Sempre pensei. Quando estava ainda no uso da droga. E era a última solução que eu tinha, era ser internado. Porque eu ia ser internado ou ia ser preso. Aconteceu várias coisas, a gente não tem esse tempo para ficar contando detalhes que também não importa. O que importa é o Evangelho. Sim. Né? E eu precisava de um lugar que me mudasse, não que me mudasse, mas que me levasse para aquele que me muda. Verdadeiramente, sabe? Aí eu conversei com um médico, o Dr. André, ele falou, olha, tem 2 clínicas que eu te indico. A do Padre Haroldo, em Campinas, e o Reavida, do pastor João Venâncio, que é o presidente lá, que é até hoje, aliás, um grande amigo. E aí eu procurei a clínica, a gente foi lá conhecer, o Luiz Pereira me foi comigo lá para a gente conhecer. Depois fui internado, e aí a coisa puxou. Né? Aí Jesus falou, agora nós vamos curar, mas para curar tem que arrancar aquelas escaras, né? Aquelas cascas, né? E tava cheio de bicho, tava bem feio. Bem feio as feridas, né? Espirituais, né? E aí cheguei lá, fui muito bem acolhido, a clínica lá é excelente, né? Hoje está melhor ainda, maior, mais estruturada. Na época já era muito bem estruturada, mas era uma clínica em construção. E eu
lembro que eu cheguei lá e fui dormir no quarto, tinha 36 homens. Eu falava, né? Meu Deus, onde eu Jesus vou vai parar? me falar aqui, né? O que vai falar o que comigo aqui nesse lugar? E ali, Natal. perto do Natal, eu fui Nossa. internado dia 15 de dezembro. Mas aí eu vi Deus transformando, porque aqui a Edna ia lá todo domingo, né, com meu pai, que não faltou também. Meu pai foi um grande auxílio na época, e é até hoje, né? Mas a Edna comprou a briga. É só Deus para fazer isso mesmo, né? Mulher edificadora do lar. Né? E quando eles iam embora na visita, isso era o mais duro da clínica. O mais duro não era comer lá, a comida sempre foi boa. Não era dormir com 30 e tantos olhos roncando na minha cabeça. Não, porque eu também roncava, então eu tomava as por elas. Mas o mais difícil era quando eles iam embora na visita. Eu cheguei ao ponto de pensar para falar assim, não vem mais não. Mas eu entendi que era um processo. O valor da família, que O valor, né, de estar ali, a gente almoçava e daqui a pouco eles iam embora, o João ia no carro, tchau pai, aquilo me matava. Aquilo me matava, sabe assim? E lá dentro do Rei a Vida eu comecei a estudar mais a Bíblia. E comecei a ter auxílio do Joãozinho, que era o coordenador, do Amauri, do Marcelo. E eu comecei a entender mais a Bíblia, a querer buscar mais, a estudar mais. Até que deu o tempo de vir embora. Não é? O tempo de vir embora para casa, aí me trouxe outro medo. E agora? O que eu vou fazer lá fora? Sim, porque ali você estava dentro de uma bolha, vamos falar. Né? Vedado, longe de droga. Longe de todos os perigos. E o medo de chegar a esses 6 meses? Imagino para vocês, né? Porque nessa época de internação dele, né, esses 6 meses, eu vivi os verdadeiros milagres de Jesus. Eu sempre digo que se ele não fizer mais nada na minha vida a partir de agora, ele já fez tudo. Porque quando ele foi internado, recebia-se o, como é que chama? Auxílio do INSS. Todo mundo recebia. Ele recebeu um mês só. E o INSS bloqueou na época. E eu só com um turno, não tinha o dinheiro dele. E agora? O que eu vou fazer com as contas? E a palavra que vinha sempre, Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar. Mas sustentar como? As crianças sem roupa, na época, tudo caminhando para trás. A nossa casa financiada na época e a gente tinha um longo processo, que agora que nós estamos acabando de pagar, né, pelo tempo. E 3 meses de atraso, a gente sabe que a casa da gente vai para leilão. A nossa casa ficou 6 meses em atraso. Como não é Deus? Completando o isso, 6º mês. Porque como que eu ia pagar? Ou eu pagava as crianças comigo. E eu falo que nessa época, assim, Deus tratou tanto comigo também, porque naquela época eu era a pessoa que ajudava. Eu não era a pessoa que recebia ajuda. Os meus filhos nunca comeram tão bem que nem naquela época. Deus provedor. Provia. Deus provia. E a questão da nossa casa foi ficando sem pagar. Nós vamos perder a casa, não tem o que fazer. E foi um milagre tão grande nesse tempo, porque ele saiu e o INSS liberou para ele o que tinha ficado retido. E ele foi receber, a primeira coisa que a gente pensou, vamos pagar a nossa casa se ainda der tempo, porque estava indo para o 6º mês. Meu Deus. Eu fiquei com tanta vergonha de ir no banco por estar com todo esse tempo de atraso, joguei para minha irmã. Vai lá, Rose, paga para mim. E ela foi, sacou o dinheiro, chegou na caixa. Não, mas não está aqui, o contrato dela já foi mandado para execução. Corre no cartório. Vai no cartório, mas não tem nada aqui, já deve ter executado. Ela, pelo amor de Deus, eu preciso pagar a casa, minha irmã vai perder a casa. Volta na caixa. Receberam essa parcela, a parcela se perdeu. O contrato se perdeu,
ele não foi para execução. E o mais engraçado, o mais assim tremendo até eu digo, que o valor que ele recebeu não sobrou e nem faltou. Foi o valor exato das parcelas atrasadas. Gente, nesse meio tempo eu recebi uma mensagem SMS me avisando que o contrato estava em atraso. Só. A gente pagou, normalizou. Ficou guardadinho na gaveta de Deus. Deus pegou e falou, deixa aqui comigo. Aí eu entendi o que era o verdadeiro cuidado de Deus. Porque eu tinha as pessoas próximas, nossa, mas ninguém te ajudou? Não, Deus não permitiu. Porque Deus estava tratando aí a sua codependência nele. Sim. Porque a dependência tinha que sair dele e ir para Deus. A codependência, o orgulho, daquilo que vergonha. Tem gente na minha casa vindo, trazendo frutas, bolachas para os meus filhos, trazendo leite. Deus tinha que tratar isso comigo. Uhum. Porque não faltou nada nesse tempo. E assim, me encorajou muito a viver, prosseguindo e lutando, porque ele tinha sido abandonado por muitos. Sim. Por muitos que a gente nem imaginava. Uhum. E aí, se eu não conheço a palavra nesse tempo, talvez eu teria abandonado também. Então, assim, foi o verdadeiro resgate na minha casa. Com certeza. E é tão importante a família estar bem estruturada para receber uma dica. Sim. Né? Porque o que mais acontece, não é, Jéssica? O pessoal que volta, fica lá 6 meses, tem clínica que são 9, né? Chega em casa, com a casa totalmente desestruturada, com dependentes dentro da casa, né? Químicos, no bairro aonde tudo ali acontecia, quer dizer, ele não tem amparo nenhum. Aí na primeira vez que chega em casa, todo mundo já faz uma festa para receber, todo mundo já enche a cara ali com ele, pronto, já cai naquele... Perdeu tudo que fez. Perdeu tudo que fez, né? Porque muitas famílias não são cuidadas e não procuram também em Deus, né, o refúgio, em Deus o sustento, né? Porque se não for nele, a gente não tem condições de prosseguir. Não tem. Até que a gente entenda, né, que as misericórdias dele se renovam Sim, a cada manhã muito e pesado, colocam né? a gente em pé, pronta ali para lutar por mais aquele dia, sabendo que a gente não está sozinha. Se não for por esse caminho, não dá. E também não acontece da noite para o dia. Sim. É no tempo dele. E é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? A dependência de Deus, porque de estar inserido na videira, né, lá de João 15. Uhum. Porque a gente anda por caminhos, a gente depara com pessoas usando, a gente depara com pessoas bebendo, e eu tentei fugir disso muito tempo. Se eu fosse num churrasco que tinha pessoas bebendo, eu não queria ficar, eu queria ir embora. Você falou uma vez até pra gente que você não passava na porta de bar. Eu corri de alguns lugares, evitava lugares que eu frequentava, então... Não que eu vá hoje, eu também não gosto de bar hoje, mas eu passo, eu converso, se eu tiver um amigo meu lá dentro me conversar, a gente conversa. Mas você tinha assim um medo de... Eu tinha medo de ficar... um gatilho, né? Os gatilhos, né? De disparar alguma coisa. Tanto que passou um tempo eu já estava na igreja, bem estabelecido já, dentro da igreja, bem estruturado dentro de casa, tudo. Deus fazendo na minha vida, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu comecei a achar que eu estava curado. Eu falei, eu já tinha internado um monte de gente. Então eu tô super Sabe bem. assim? Eu já internei uma galera. Quando eu penso que sou forte. Eu falo de Jesus para os outros, eu levo a palavra, eu prego, eu isso, eu aquilo. Comigo não vai acontecer nada. E eu comecei a voltar, sabe assim, eu vou ter 2 empregos de novo, eu vou ter não sei o quê. E eu não estava preparado para aquilo. Não é que eu não tinha medo, eu não estava preparado. Eu fui soberbo, achando que eu estava. E esqueci que era incurável. E aí eu caí. Né? Já faz uns 4 anos, já sei lá quanto tempo. As velhas práticas. Não foi muito tempo, foi rápido, mas foi devastador do mesmo jeito. E aí começa todo um processo de novo. E quando eu entrei no Reavida, no portão, quando eu estava entrando com a mala no carro, para pegar a mala, aquelas coisas,
Aí a gente arrumou até garfo e faca para levar prato, panela. Um kit? A gente não é assim precavida, organizada. Foi pra clínica de recuperação, eu mandei faca. Ficou tudo lá, imagina eu com a faca dentro do armário lá. Panela de pressão. Mas eu pensei quando começou todo aquele processo, porque aí tem que revistar toda a mala, né? Revista pessoal. Sim. E eu falei, Deus, é a primeira e a última vez. Eu não fico mais aqui. Eu vou cumprir o tratamento, mas é a última vez que eu venho. Primeira e última. E quando eu caí, eu falei, nossa, e agora? Será que eu tenho que voltar para o Rea Vida? Mas aí... E aí? Corri lá no Rea Vida, conversei com o pastor João Venâncio. E eu esperando, e eu fui nesse caminho, peguei o carro, né? Na época tinha só o carro, e fui lá pro carro. E você ficou, Jéssica, quanto tempo que você caiu, você ficou? Não, foi muito rápido. Muito foi rápido. Assim, semanas, Dias. Só que aquilo me trouxe uma tristeza tão grande, que... E aconteceu uma situação engraçada, porque eu bati na casa de um traficante. E ele falou assim, pô, você estava pregando na cadeia, você pregou num culto lá na cadeia. Meu Deus, olha Deus falando. E eu estava lá. Não. Você falou de Jesus para mim. Vai embora, não vou vender para você não. Pá, porta. Aquilo foi um dínamo, assim, uma explosão dentro de mim. Voltei para casa, como sempre, para tomar um banho, chorar, porque eu estava na cara. E no outro dia, trabalhei tudo e fui lá, à noite fui conversar com o pastor João Venâncio. E cheguei lá esperando que ele fosse me dar assim, um esporro mesmo, sabe? Bravo, né? Falei, vai ficar bravo, vai falar um monte. E ele veio falar da graça. Tremendo. Ele falou só de graça comigo. Vamos tomar um café, irmão. Você tá aí, vamos tomar um café, vamos conversar. Você era aquele dia da clínica. Eu ia dar estudo na clínica toda quarta-feira. E era uma quarta-feira. E aí ele veio conversar comigo e conversou, a gente conversou antes do estudo, tudo. Eu falei, então, pastor, o senhor dá o estudo lá, porque eu não tenho cabeça para isso. Ele falou, não. Quando Deus forja um guerreiro, quando Deus forja o seu discípulo, ele mantém o discípulo. Fica tranquilo, pode pregar. Pode pregar. E eu não sabia o que eu ia falar, né, naquela hora. Eu preguei sobre o filho pródigo. O que eu ia falar? Filho pródigo. Graça. Né? Não tinha o que falar. Graça, filho. E aquilo foi assim, nossa, aquilo me... Sabe, era Deus continuando me moldando. E eu continuo vivendo isso. E toda a cura que eu tenho, toda a dificuldade que eu tenho, é através do Evangelho. Sim. É através da palavra. Então, assim, de tudo que a gente falou, já faz quase uma hora que a gente está falando aqui, de tudo que a gente falou, depois a Edna vai falar o que ela acha, mas de tudo que a gente falou, que fique assim, que o importante não é eu ter saído das drogas, que eu saí das drogas. O importante é que Jesus me tirou das drogas. É diferente. Porque se fosse para mim sair das drogas e viver aí mais 40 anos, sei lá quanto tempo, eu parei com 30 anos, vamos pôr aí 40 anos, 50 anos, vamos chutar lá em cima, 50 anos. Sem droga e morrer e acabou, eu preferi viver mais 20 usando droga. Sim. Se nós fôssemos finitos, eu preferia viver mais 20 do que 50. Porque era o que eu gostava. Sim. Era o que eu amava, era usar droga. Eu lembro um dia que eu falei para a Edna assim, parece... Ela falou assim, mas você não sente mais nada? Né? Ela toda preocupada, né? Querendo saber se eu tinha vontade de usar droga, mas ela estava meio... Perguntar e né? ficar Como é que no eu vou falar, né? Aí Ela falou assim, mas você não sente mais nada? Eu falei assim, eu sinto. Eu sinto que falta um pedaço de mim. Meu Deus. Quando eu parei de usar droga, e eu falei, eu não uso mais, eu não quero mais para minha vida,
passou-se um tempo, anos, não estou falando de dias, não, estou falando de anos. Parecia que tinha arrancado uma perna minha. Mas essa é a renúncia do evangelho. Né? No seu caso, a dicção. De outro é a renúncia da carne da gente. Então é isso, não, é isso né? que eu quero que fique desse podcast aqui, dessa conversa nossa. Que Jesus supre, tem aquela máxima, né, que todo mundo fala nas igrejas evangélicas, e é verdade, que Deus é do tamanho do seu vazio. Né? Já escutei isso 50 mil vezes, e toda vez que eu escuto, tem lógica. Total. Né? Então, assim, que fique isso dessa nossa conversa aqui. E quando você pensa que você está abrindo mão de algo, renunciando, é porque aquele espaço é onde Deus está te preenchendo com a graça dele. A graça, ela é... Então não é perda. Total, não. É ganho. É ganho. Hoje eu consigo ver... Estávamos falando de momentos felizes lá no começo. Hoje eu consigo ver felicidade em deitar. Sobra. Em levantar sobra. Em levantar pensando em outras coisas. Sim. Pensando primeiramente em Deus, pensando na minha família, pensando no meu trabalho, pensando no meu estudo, pensando em várias outras coisas. Em como ajudar o meu próximo. Sim. E infinitas coisas. Não pensando só na droga, porque Cristo, o caminho dele é estreito, mas o horizonte é largo. Né? Quando você está andando por um caminho estreito e você vai vendo as possibilidades que vão aparecendo na sua vida, é muito grande. É muito grande. Não é? É ver o nascer do sol. Sim. Enquanto quem está no caminho largo, cada passo que ele dá é uma perda. O caminho largo. Esse que está ganhando, mas está Às cada vezes vez perdendo mais. Eu penso no caminho largo como o estreito, eu vejo você andando em cima da montanha. Você enxerga o horizonte lá longe. O largo eu vejo assim na base da montanha. Você não enxerga o topo da montanha. Sim. Então, para mim... O estreito você vê o macro. As drogas fizeram isso comigo. Tirou o horizonte. Tirou o horizonte. O futuro é só isso aqui mesmo. Minha vida é isso. Jesus abriu meu horizonte. O Evangelho abriu meu horizonte. Então que fique isso. Quem não conhece Jesus, passa a conhecer. Quem conhece, conheça mais ainda. Não é? E eu vou passar a palavra para ele aqui, senão vai ficar muito extenso. Não, pode ir. Mas que Deus possa trazer. A minha oração para quem assiste, para quem está nos assistindo, é que Deus possa tocar em você. Que Amém. Deus possa abrir os horizontes de você. Você que passa por dificuldade, que passa aí por dificuldades com drogas, você pode me procurar. Se eu não souber ajudar, eu conheço pessoas que vão te ajudar. Mas... Pessoas que pensam até em tirar a própria vida, né, Jéssica? A própria Porque vida. chega um ponto que não tem mais esperança, né? Não, a droga. Não tem mais esperança. A droga tira isso. Eu tentei o suicídio uma vez, por causa das drogas. Mas então que fique isso. Que Jesus é vida. Amém. Vida e abundância. Que Ele nos conserva, né? Nos enche de sal, como foi falado domingo na igreja. Nos conserva, nos ilumina, nos abre a nossa mente, abre o nosso coração, traz cura e nos ensina a viver. Sim. Jesus não é um Deus confuso. Eu sempre falo isso. Eu faço história hoje. Quando a gente estava estudando história antiga, a gente viu que os deuses antigos da história antiga eram deuses complicados. Deuses confusos. Vamos lá, vou tirar meu olho aqui para conseguir não sei o quê. O outro matava o filho e sacrifício de Deus, como assim, né? E aí, de repente, eu encontro um Deus que... Evangelho é simples. Que é simples e que fala, vocês não conseguem viver sozinhos, eu vou morrer por vocês, vou trazer vida para vocês através da minha morte. Parece confuso, mas quando você começa a andar com ele, você vê que não é. Não é. Não é? É um Deus certo, que já sabia que nós iríamos pecar e mesmo assim nos criou e falou, um dia eu vou morrer por eles lá e vou trazer vida e vida e abundância.
Deus. Amém. Glória a Deus. O que você pode, suas considerações finais? As considerações. As minhas considerações são as mais dolorosas possíveis e as melhores possíveis, porque quando ele falava essa última vez que ele caiu, foi uma tristeza muito grande para mim, porque era meu aniversário. Foi a última vez que ele usou droga, foi o dia 4 de julho de 2016. Foi a última vez. Só que eu já estava entendendo o que era graça. E nessas recaídas que ele teve, eu não briguei, eu acolhi. Jesus me ensinou a ser o colo que acolhe, o braço que abraça. Olhar com misericórdia. Olhar com misericórdia por saber que isso não era uma falta de caráter dele, e sim uma doença que é incurável. O que mantém ele de pé é Jesus, com a misericórdia dele. Então, como eu fui descobrindo, entendendo o que era graça, eu aprendi a ter essa misericórdia e eu aprendi que é nele que eu busco todos os dias. Porque quando eu li, né, na Bíblia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu briguei muito com esse versículo. Eu briguei, eu queria entender, eu lia, eu relia. Porque não, mas ele não está curado? Se ele está curado, ele não pode cair mais. Aí que eu fui entender que era dia após dia. Porque talvez se Deus tivesse feito assim, tudo nesse estalo, nessa rapidez que a gente queria, será que a gente ia estar ainda nos caminhos dele? Será que se a gente não tivesse que ter passado por tudo isso que a gente passou nesse tempo, que não foi curto, nesse caminhar todo, será que a gente ainda estaria com ele? Então ele foi moldando o nosso caráter, ele foi colocando situações em que a nossa fé era provada e aqui a gente está. A gente está hoje, graças a Deus, com os nossos filhos também, nos caminhos do Senhor. Essa alegria que ele fala do deitar. Essa alegria que eu tenho em saber que ele está lá dentro de casa e tudo está como está. Porque eu tive uma época que eu não sabia mais onde eu guardava o meu dinheiro. A gente não tinha Pix naquela época, recebia o salário. Eu escondia tão bem escondido que eu não sabia mais onde eu colocava. Então, só de saber que hoje a gente não passa mais por isso, é uma vitória. E é muito engraçado que eu não lembro disso lá atrás, eu não falo com dor no coração. Isso não me entristece. Parece que eu nem vivi por isso. Porque Deus vai curando tanto, vai... Exatamente. Né, vai trabalhando ali de uma forma assim tão total. Porque Deus trabalhou em você o perdão. Exatamente. Né? O perdão Exatamente. De tudo que você viveu ali atrás, hoje você não olha com jogar na cara. De forma nenhuma. Né? Porque aí há o perdão. Porque quando você joga na cara, você não perdoou. E Deus foi me trazendo isso. Então, quando diz que a palavra dele é novidade de vida, é novidade de vida. Porque cada vez que a gente assim... ouve o que a gente ouviu lá atrás, a gente ouve de uma maneira diferente. Esse trabalhar dele é incrível. Então, que fique aqui também, né, para quem está assistindo, para quem já passou, que sozinho, sem a ajuda de Deus, não vai. E depois procurar quem já passou por isso, quem já viveu. Eu falo assim que ele é PhD na recuperação, eu sou PhD na codependência. Que graças a Deus, né, a gente se livrou. Sim. E a gente segue firme e forte, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que é tão importante nós compartilharmos nossos testemunhos. Sim. Né? Porque quantas pessoas que estão ouvindo, que precisam, né, dessa palavra para falar, meu Deus, a gente às vezes acha que é só a gente. A gente olha para a nossa vida, tem aquela visão, né, introspectiva, não, só eu tô passando isso, é só minha família, é só meu filho, é só meu marido, é só, né? Mas quando você olha, né, você abre sua visão, você fala, não, peraí, tem outros também que estão vivendo, e se Deus esteve com eles e deu tudo certo, comigo também vai dar. Então, o que eu tenho que fazer diante disso? Qual que é a minha parte? Porque você teve a sua parte, Sim. O Gésen teve a parte dele. Não houve uma mudança caída do céu, vocês lá, o Gésen vivendo do jeito que estava e você também. Não, sua vida mudou,
A do Géser mudou para que Deus viesse fazer um milagre da parte dele. Deus trabalhou Né? com a gente primeiro a separação, que foi um momento muito doloroso. Nós tínhamos 2 filhos pequenos. Sim, Mas para, em meio a essa separação, trazer todo esse turbilhão e depois vir com a restauração. exatamente. Não se restaura o que não se quebra. Isso, Que foi o que exatamente. aconteceu com a gente. Exatamente. Então eu gostaria que, né, agora antes de nós encerrarmos, que você orasse, Jéssica. Que você, se você quiser dar uma última palavra, né, depois a gente pode até colocar o seu contato. Se alguém quiser conversar mais, né, saber mais, pedir ajuda, né, porque é muito importante. O tempo nosso é curto, mas a história é muito longa, muito, né? É muita A gente coisa falou pra... só de uma parte. Só de uma parte, né? Mas assim, o principal é que, acima de tudo, Deus continua sendo Deus. Amém. E Ele não desampara os seus, e o que Ele tem para cada um viver, vai viver. Porque Ele é fiel e cumpridor da palavra dele. Né? Então, a obra que Ele começa, Ele termina. Deus não deixa pontas soltas na vida de ninguém. Né? E Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que quer ser transformado por Deus, quer voltar para os braços do Pai, o Senhor está de braços abertos para receber. Né? Então, Só para a gente terminar, Deus, você falou que Ele não deixa a obra sem terminar, né? E uma coisa que Deus faz é não nos deixar religiosos, né? De olhar para... que às vezes... Já aconteceu comigo, de olhar assim e falar assim, mas eu parei de usar, por que fulano não para? Como se eu nunca tivesse tido aquela dificuldade de parar. Mas Deus nos torna mais misericordiosos também, não é? E de amar aqueles que estão ainda dentro da adicção. Então... porque se a dor do outro não te tocar, você não conheceu a Deus ainda. Você não conheceu a Deus. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que se você está aí nesse período de uso de drogas, você pode saber que tem gente orando por você. Sim. E tem gente disposta a te ajudar. Amém. Então vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos proporcionou, de principalmente falar do Teu Evangelho, de poder nos falar daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha família, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Agradeço pela igreja que o Senhor nos deixou. E peço a Ti, Senhor, que venha tocar no coração de cada um que nos ouve nessa noite, em cada um que tem orado por alguém com adicção. Amém. Que o Senhor possa trazer força por esses que são codependentes. Para cada mãe que está de joelho nessa hora, orando pelo seu filho, cada pai, cada esposa que tem chorado pelos seus, o Senhor possa consolá-los. E peço a Ti, Senhor Jesus, que venha mais pessoas, que o Teu Espírito Santo possa convencer mais pessoas a abrir o coração para a Tua palavra, a deixar esse vício maldito, Senhor, a deixar o prazer momentâneo para experimentar um prazer eterno, para experimentar um verdadeiro amor eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Eu que agradeço. Uma bênção. Glória a Deus. Bate-papo com você. Muito Sempre bom. Glória a Deus. Agradeço você que ficou aqui com a gente até agora. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. E não desista. Não desista. Deus não desiste de você, não desiste dos seus. Contem com as nossas orações. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande beijo. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um beijão. Deus abençoe. Foi? Aí, glória a Deus.